Oi, pessoal! Vamos revisar aqui o conceito de subespaço vetorial, resolvendo um dos exercícios propostos. Começaremos nos perguntando qual é a noção que devemos ter sobre subespaço vetorial? Para ter essa noção, devemos primeiramente lembrar o que já sabemos sobre espaço vetorial, que é um conjunto V não vazio, onde estão definidas uma operação de adição e uma de multiplicação por escalar, usuais ou não, em que são válidas todas essas 8 propriedades. Nesse conjunto V, podemos então tomar um subconjunto S. Assim, S está contido no espaço vetorial V. Mas apenas ser um subconjunto de V não garante que S tenha todas as características do espaço vetorial V. Se em S todas essas características ou propriedades forem válidas, então poderemos chamar S de subespaço vetorial de V. Mas aí você pode estar se perguntando, se temos que verificar se todas essas características são válidas, então qual é a diferença em tratarmos S como espaço ou subespaço vetorial? A diferença consiste em percebermos que, como S está contido em V, em S todas essas 8 propriedades serão automaticamente válidas, desde que as duas operações estejam bem definidas. Assim, precisaremos apenas verificar 3 condições. A primeira é que o elemento neutro do espaço vetorial V tem que pertencer ao conjunto S, porque aí vai nos garantir que a propriedade A3 e A4 sejam válidas. E as outras 2 condições é de que a soma e a multiplicação por escalar estejam bem definidas em S, ou seja, se tomarmos 2 elementos que estão em S, por exemplo, o elemento U e o elemento V, quando realizarmos a soma desses 2 elementos, esse resultado da soma também deve ser um elemento que está dentro do conjunto S, ou seja, a soma pertence a esse subconjunto. Da mesma forma, o resultado da multiplicação por escalar deve também ser um elemento de S. Assim, se S contido em V tiver essas 3 propriedades, então S pode ser chamado de subespaço vetorial de V. Nos exercícios propostos, vamos utilizar então essa definição para verificarmos se um conjunto S é ou não subespaço vetorial de um conjunto dado V. Nesse exercício, queremos mostrar que o conjunto S, formado por pontos do R3, que satisfazem a propriedade de que a soma das 3 coordenadas seja igual a 0, é um subespaço vetorial do R3. Como o espaço vetorial aqui V, aqui é o R3, que é o espaço tridimensional, podemos, antes de realizar a demonstração, visualizar geometricamente por que S é um subespaço vetorial do R3, e assim entendermos melhor o que estaríamos apresentando na demonstração. Primeiro, qual é a representação geométrica de todos esses pontos que pertencem a S? Olhando para a característica desses pontos, lembramos da geometria analítica que toda expressão da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a 0 descreve um plano no espaço.
Então, comparando com a expressão anterior, vemos que, nesse caso, nós temos o A igual a 1, B igual a 1 e o C igual a 1, que formam as coordenadas do vetor normal ao plano e que o D é igual a 0. Como D é igual a 0, isso nos leva a concluir que o plano passa na origem. Então, aqui nós temos a representação de todos os pontos que pertencem ao conjunto S, todos os pontos que estão sobre esse plano, que tem o vetor normal coordenadas 1, 1 e 1, e que passa na origem. Então, logo, a primeira condição para que ele seja um subespaço vetorial já está satisfeita, pois o ponto de coordenadas 0, 0, 0 pertence a esse conjunto S. Se nós tomarmos x igual a 0, y igual a 0, mais z igual a 0, vai resultar em 0. Então, esse ponto 0, 0, 0 satisfaz a equação do plano, então pertence ao conjunto S. Agora, verificaremos que a soma e a multiplicação por escalar estão bem definidas. Aqui é importante notar que utilizaremos as operações usuais de soma de vetores e multiplicação por escalar, pois o exercício não definiu nenhuma operação. Note também que cada ponto do plano pode ser escrito na forma x, y, menos x menos y, pois dessa expressão x mais y mais z, podemos considerar o x e o y como variáveis livres e calcular a variável z como sendo menos o x menos o y. Então, a coordenada z é calculada a partir da expressão menos x menos y. Então, cada ponto que está aqui em cima do plano tem coordenadas x e y, e a terceira, z, é calculada como a diferença, menos x menos y. Assim, por exemplo, podemos notar que tomando menos 1 para x, que está aqui, menos 1 para y, nós teremos o z como 2. Então, aqui o ponto menos 1 para x, menos 1 para y, tomando esses dois valores para x e para y, o terceiro nós calculamos substituindo menos o x, que vai dar 1, menos o y, que vai dar 1, então, a terceira coordenada aqui é 2. Outro ponto desse plano é obtido tomando 1 para x, menos 2 para y e 1 para z. Então, o ponto de coordenadas 1 menos 2 vai resultar na coordenada menos 1 com mais 2, 1 para z. Então, esse é um outro ponto que pertence ao plano. Observem que, somando esses dois pontos, que são as extremidades de dois vetores no espaço, a segunda propriedade é válida, pois a soma deles resulta no vetor 0 para x, porque aqui 1 com menos 1 dá 0, menos 2 com menos 1 dá menos 3 para y, então aqui 0, menos 3, e 3 para z. Então, o ponto 0, menos 3 e 3 pertence ao plano. Então, logo, a soma desses vetores u mais v vai pertencer ao plano. Então, é satisfeita a segunda condição para esse ponto, né? E a gente percebe que ele é um ponto do conjunto Z, porque se nós aplicarmos as coordenadas x e y nessa expressão para calcular o Z, o x é 0, então vai ficar menos 0, menos o y, que é menos o menos 3,
Então, nós temos que a terceira coordenada teria que ser 3 para pertencer ao plano, exatamente como está aparecendo aqui. Então, logo, a soma desses dois pontos é também um ponto do plano. Então, a segunda condição é satisfeita. Da mesma forma, a multiplicação por escalar, né? Se multiplicarmos, por exemplo, esse vetor menos 1 e 2 por 3, obteremos o resultado menos 3 e 6. Então, é um ponto que também pertence ao plano, porque a gente pode conferir que a terceira coordenada, que é o 6, é exatamente o resultado de menos x menos o y. Menos o menos 3 com menos o menos 3 vai resultar na coordenada z. Então, isso mostra que para esse ponto, a multiplicação por escalar ainda continua sendo um elemento de S. Mas isto que vimos para um exemplo, precisamos escrever que é válido para quaisquer outros pontos desse plano. Vamos, então, generalizar o que observamos nestes exemplos. Assim, dado o conjunto S, formado por pontos do R3, em que a terceira coordenada, z, é calculada como sendo menos x menos y, observamos que, se tomarmos as duas primeiras coordenadas como zero, calcularemos a terceira como sendo menos x menos o y, que também será zero, resultando no vetor 0, 0, 0, que é o elemento neutro de V. Verificamos assim que o elemento neutro de V está contido no plano dos pontos formado pelos pontos do conjunto S. Então, a primeira condição de que o vetor nulo de V esteja contido em S já é satisfeita. Para verificarmos a segunda condição, devemos escrever dois elementos que estão aqui dentro desse conjunto. Como esse conjunto, os pontos, tem essas características, essa forma geral dos pontos do conjunto que estão em S, nós vamos considerar, então, um vetor U de coordenadas x1 e y1 a escolher, e a terceira coordenada é calculada, como sendo menos a primeira, menos a segunda. Então, menos x1, menos y1. E, da mesma forma, um outro elemento, agora com coordenadas x2 e y2 a escolher, e a terceira sendo calculada, como sendo menos a primeira, menos a segunda. Agora, vamos somar esses dois elementos, né? Utilizando a soma usual de vetores, né? Da primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, obtemos, então, que na primeira coordenada x1 mais x2, na segunda y1 mais y2 e na terceira menos x1 menos y1 mais menos x2 y2, que podemos escrever a terceira coordenada dessa forma geral. Agora, o que nós temos que analisar aqui é se esse resultado que corresponde à soma de U mais V, esse ponto, está dentro do conjunto S. Bom, vimos que para pertencer a esse conjunto S, a condição é que Z, a terceira coordenada, seja menos a primeira, menos a segunda. Como aqui nós temos a primeira coordenada x1, x2, menos x1, menos x2, aparecem na terceira coordenada. A segunda coordenada é y1 mais y2, fazendo menos y1 menos y2, ela aparece na terceira coordenada. Então, z é da forma menos a primeira coordenada menos a segunda. Logo, esse ponto, que é o resultado da soma de U mais V, pertence ao conjunto S, porque satisfaz essa condição. Por último, vamos então verificar a multiplicação por escalar. Calculando o produto do vetor U
por um escalar k, né, utilizando a operação usual de multiplicação por escalar, obtemos kx1 na primeira coordenada, ky1 na segunda e k que multiplica menos x1 menos y1 na terceira. Que resulta, então, fazendo a distributiva de k em relação a esses dois números reais, resulta nesse ponto do R3. Agora, nós temos que analisar se esse ponto do R3 pertence ao conjunto S, né? Para que ele pertença, essa terceira coordenada, nós lembramos que ela tem que ser o resultado de menos a primeira coordenada, menos a segunda. Então, tomando as coordenadas que estão aqui nesse ponto, a primeira coordenada é kx1. Então, vai ficar menos kx1 e menos a segunda coordenada, que aqui é ky1. Então, como a terceira coordenada deve ser menos kx1 menos ky1, que corresponde ao resultado que temos aqui, nós concluímos que a multiplicação por escalar pertence ao conjunto S, ou seja, é um ponto do plano. Satisfeitas as três condições, podemos concluir, então, que S é um subespaço vetorial do R3. Assim, a partir da solução desse exercício, procure, então, resolver os outros exercícios sobre subespaços vetoriais e bom estudo!